relatos sombrios, histórias de terror. O sobrenatural está entre nós. Era o ano de 2000. Eu me chamo Rodolfo e tenho 32 anos de idade. Na época que tudo isso aconteceu, eu tinha 26 anos, minha mulher 25 e meu irmão Marcos 20. Foi uma data muito importante para nós e especialmente para o meu irmão mais novo, porque resolvemos passar o final de semana no chalé dos nossos pais para comemorarmos a aprovação do meu irmão no tão sonhado vestibular, o qual ele já estava se dedicando há mais de 2 anos. Como de costume, perto do final da viagem, meus pais normalmente paravam no posto do Seu Pinduca, normalmente para prosear um pouco com o velho, saber das novidades, esticar as pernas e comer alguma coisa também. Eu fiz exatamente o mesmo. Então, quando desço do carro para abastecer, aproxima-se de minha pessoa um homem muito estranho e cheirando mal. E quando pergunto sobre Seu Pinduca para ele, o mesmo me dá uma notícia horrível. E seu teor era o seguinte: olha, filho, o velho Pinduca foi encontrado morto lá atrás nos seus aposentos, aqui no posto mesmo, e seus parentes me venderam um imóvel junto com o ponto. Sabe, né, como ele estava meio ruim de bolso, já fazia do seu próprio posto a sua moradia há um bom tempo. Há alguns meses atrás, dizem que tentaram assaltar o posto e ele acabou reagindo. Foi encontrado morto. O mais estranho de tudo é que ele foi encontrado sem vida no seu quarto, lá atrás. Como poderiam ter assaltado a loja do posto se, supostamente, estava fechada? Veja, é uma história muito mal contada, até porque as condições em que seu corpo foi encontrado não sugerem que ele tenha sido vítima de arma branca ou de fogo. Dizem que tinham partes do corpo arrancadas e outras estavam todas mordidas e mutiladas. Então, meu filho, a única verdade dessa história é a seguinte: quem fez isso ainda está solta e vai saber, né? Não se assuste não, aquele outro rapaz é meu tio Eduardo. Ele trabalha aqui como meu ajudante. Ele é quietão mesmo, é o jeito dele. A conversa me deixou um pouco abalado, mas não o suficiente para estragar o meu final de semana. Pouco tempo depois, já estávamos no chalé, aproveitando aquele lindo final de manhã ensolarada e prontos para iniciarmos as limpezas que deveriam ser feitas. Mas pela parte da tarde, fui dar uma volta pelo terreno e fiquei particularmente incomodado porque tive a impressão de ver um vulto no meio daquele mato, escondido atrás de uma árvore. Instintivamente, eu gritei com essa suposta pessoa, mas fui ignorado. Eu poderia jurar que tinha visto aquele homem do posto, não o tio, mas o sobrinho, que também era tão estranho quanto o tio. Nesse momento, meu irmão escuta meus gritos e aproxima-se para saber o que estava acontecendo. Eu lhe conto o que estava passando naquele momento. Olha, não por nada, mas achei ter visto alguém no mato que me lembrou muito o frentista do posto, cara. Eu não sei porquê,
mas estou com uma intuição muito ruim sobre isso. Sabe, quando ele me disse que o Sr. Pinduca havia sido morto, minha espinha gelou. No seu olhar havia uma suposta afeição macabra de alegria, muito de leve, mas peguei no momento. Sei lá, apenas estou bem incomodado. Vamos nos recolher, que está garoando e daqui a pouco vem a chuva que a previsão do tempo alertou na rádio. Naquela noite fomos dormir, mas eu não consegui pregar o olho de nervosismo. Fiquei literalmente acampado na sala e no escuro com o revólver armado e na cintura, o qual meu pai mantinha no chalé, só de olho pela janela. E estava confirmado, realmente eu havia visto alguma coisa naquele mato. Pude ver pela fresta da janela e, apesar de estar muito longe também, a impressão que causava é que era uma pessoa com problemas nas pernas. De repente, aquilo se abaixa e começa a andar em 4 patas, feito bicho. Chegou mais perto do nosso chalé, mas ainda assim manteve uma certa distância. E isso ficou a noite e a madrugada inteira. No momento em que aquilo começou a andar feito animal, comecei a chorar de medo, porque é uma cena macabra, algo horrível de se ver. No outro dia, comentei o ocorrido apenas com a minha mulher e confesso que fiquei muito incomodado com isso o dia inteiro. Então, quando era por volta de umas 4 horas da tarde, fui até o local onde vi a suposta pessoa saindo do mato. Eu senti um cheiro horrível de coisa morta e carne podre. Dei uma investigada por ali e encontrei roupas iguais às que tanto o tio quanto o sobrinho usavam no posto em que trabalhavam. Porém, fiquei na dúvida qual deles havia deixado as roupas ali e por qual razão havia feito isso. Nesse momento, não dava para saber. Voltei para o chalé e fiquei só de olho pelas janelas, com o revólver na cintura. Comentei com meu irmão e minha mulher sobre as minhas preocupações e confesso que eles também ficaram incomodados. E perto da hora do jantar, para surpresa de todos nós, escutamos batidas na porta do chalé e quando fui verificar, para o nosso espanto, era Sr. Eduardo do posto. Olha, não se assustem, por favor. Estou aqui porque sinto que devo ajudá-los. Ontem precisei voltar no posto pegar o guincho para ir resgatar um carro na estrada e vejo meu sobrinho indo correndo para dentro desses matos, largando o posto, todo aberto mesmo. E de uns tempos para cá comecei a desconfiar muito de seus hábitos noturnos. Eu acreditava que ele viria atrás de vocês, porque a maneira como ele ficou olhando para o seu carro quando saíram do posto me deixou muito incomodado. Sobre o assunto que estavam discutindo, desculpem a intromissão, mas pode ter certeza, meu filho, que o que você viu madrugada passada era ele virado em bicho. Vamos trancar as portas e janelas, provavelmente ele vai vir de novo essa noite. Após Sr. Eduardo nos revelar essas informações chocantes, trancamos todas as portas e as janelas. O tio do rapaz foi até seu carro e pegou seu revólver também. Passadas algumas horas, escutamos um barulho de vidro quebrado e vemos a cabeça de uma fera pela janela que eu não fazia ideia do que era. Rapidamente, peguei o revólver do meu pai e atirei, mas por azar, eu errei e com o barulho do tiro, o monstro correu dali. Então seu Eduardo vai até a janela, faz sua mira e atira, acertando a fera algumas vezes. Nessa noite, apenas ficamos escutando os seus passos, uivos e rosnados.
por aquele matagal que tem nas proximidades do chalé. Passado o perigo, já era de manhã cedo e seu Eduardo nos conta que já estava desconfiado do sobrinho tinha alguns meses. E por precaução, não demonstrava seu medo para o rapaz, para não levantar suspeitas e não ficar em perigo. Ele comenta conosco o seguinte: quando já é por volta de umas 5 horas da tarde, me arranco do posto para minha casa. Nunca fico até tarde. Apenas uma vez precisei voltar no posto. Um dia que já estava escurecendo e acabei saindo às pressas e acabo esquecendo a chave da minha casa. Um tempo depois, quando chego no posto, as luzes da loja ainda estavam acesas, mas nada do meu sobrinho. Então começo a escutar gritos e por medo mesmo, pego minha chave e me sumo dali. Mais para frente, paro o carro para me acalmar e vejo o mesmo bicho que vimos hoje, saindo do mato e vindo em direção do meu carro. Saí dali rapidamente. Eu já havia entendido tudo. Naquela beira de estrada, o sobrinho do seu Eduardo deixava o posto supostamente aberto para atrair os desavisados e assim pegá-los em uma tocaia de morte. O homem virava lobisomem. Essa era a sua sina. E como durante o dia ele não vira bicho, voltou à noite para nos pegar. No outro dia, antes de irmos embora, passamos no posto junto com o senhor Eduardo. E para o espanto de todos, ali estava o sobrinho de seu Eduardo, no chão, ferido, entre a vida e a morte. Que cena mais horrível! Então seu Eduardo, com sua espingarda em mãos, lhe diz bem assim: filho, eu me demito, e por Deus Todo-Poderoso, por que você tinha que matar o seu Pinduca? O homem era bom demais. Menino, a tua sina de lobisomem acaba agora.